O Senhor Jesus, em um certo momento da sua missão, Ele subiu a um alto monte, porque o Senhor é o novo Moisés. É aquele que ensina o coração do Pai. E o Senhor começa então a dizer, a anunciar: bem-aventurado, bem-aventurado, beato, feliz, profundamente feliz, os que vivem o que eu agora vos ensino. Bem-aventurado os misericordiosos, disse o Senhor Jesus, porque alcançarão misericórdia. Eu creio que vocês têm sentido, tanto como eu, que o Espírito Santo está nos ensinando como que eu devo me colocar, como que eu devo me portar nesse tempo que estamos vivendo. Eu digo a vocês que seria uma loucura, uma estupidez da sua vida, se você continuar a viver sem dar misericórdia para as pessoas que Deus coloca na sua história. Seria uma loucura você continuar vivendo sem experimentar a misericórdia do Senhor na sua vida. E sem dar esta misericórdia a quem Deus coloca na sua história. Eu usei a expressão loucura porque ainda há uma infinidade de ídolos dentro de nós que nos impedem de experimentar a misericórdia do Senhor. Entre tantos, o orgulho. Estou dizendo que a misericórdia do Senhor não se conhece pelo intelecto. O Senhor não se conhece por intelecto. O Senhor, nós o conhecemos por experiência, experimentando o seu amor e a sua misericórdia. Quando você experimenta a misericórdia do Senhor na sua vida, a sua vida muda, a sua vida é transformada, e não é mérito seu.
A misericórdia precede a tua conversão. Ela vem primeiro. Não é a tua conversão que traz a misericórdia, é a misericórdia do Senhor que muda a sua vida, que te dá o Espírito Santo, que te dá a conversão, que te dá o arrependimento. Não é mérito seu. Por isso, o Senhor Jesus escandaliza até os cristãos, os que se dizem cristãos, com o seu evangelho. Jesus escandaliza com a sua vida os que vivem apenas na justiça humana. Da qual nós vivemos tanto. Um exemplo. 99,9% das suas atitudes tem como fundamento o ato meritório e não gratuito. Você ama não gratuitamente, você ama por mérito, ou você se sente amado e amada pelo Senhor por mérito. Deus me ama porque eu faço isto. Deus me ama porque eu faço isto. Eu amo aquela pessoa porque ela me faz isto. Então, 99% de nossas atitudes é fundamentado num ato meritório. E isso não é o Evangelho do Senhor Jesus. Quando o Senhor vai à montanha e começa a proclamar as bem-aventuranças, e entre elas, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É a vida dele. O que mais escandalizava os adversários do Senhor Jesus não eram os milagres, não eram os sinais, era o modo com que Jesus vivia. Entrava na casa dos pecadores públicos, tomava a refeição com eles, conversava com as prostitutas, chamava para segui-lo os pecadores públicos como Mateus. Em suas parábolas, vai em busca da ovelha que se perdeu. O Senhor vive o coração do Pai. E gravem no coração o que agora eu ensino a vocês. O Senhor Jesus evangeliza o coração do seu Pai com a sua vida. Quando Deus Pai contempla a vida de Jesus, o modo com que Ele ama, o modo com que Ele perdoa. Claro, Jesus é o coração do Pai, mas quando o Pai vê o seu Filho amar como Ele ama, estar ao lado dos pecadores públicos, tocar na vida da prostituta, amar o samaritano caído pela estrada, como morto, o Pai se alegra com a vida de Jesus. Eis o meu filho é assim. E quem vê o Filho, vê o coração do Pai. E se você quer ter o coração do Pai, se você quer ter um coração feliz,
E eu repito, é loucura você viver no mundo que estamos vivendo, sem ter misericórdia de quem está ao seu lado. Sem fazer feliz, com o seu perdão, com o seu amor, os que estão ao seu lado e aqueles e aquelas que Deus coloca próximos da sua vida. Quando você lê o Evangelho de Jesus, o modo com que o Senhor Jesus amava e ama, você percebe como a sua vida, como a nossa vida ainda está tão distante da alegria que o Evangelho de Jesus pode nos dar. E essa é a razão, uma das razões principais, que eu não tenho alegria de ler o Evangelho. Mas por que eu não tenho aquela alegria interior de todos os dias ler o Evangelho e meditar o Evangelho e me aprofundar no Evangelho? Porque eu não vivo como Jesus vive, porque eu não perdoo, porque eu não tenho misericórdia, porque eu amo por merecimento, eu amo por mérito, eu não amo as pessoas gratuitamente, eu não amo as pessoas com o amor do Senhor Jesus dentro de mim. Na verdade, eu vivo uma hipocrisia diante daquilo que o Evangelho me ensina. A maioria de nós vive em uma cidade grande. E o que é que você vê nas ruas? Ninguém olha o coração de ninguém mais. Ninguém tem o olhar do Senhor Jesus. Nós passamos por pessoas que choram, que estão sofrendo, que sofrem a solidão, que sofrem o abandono, que sofrem a fome, que sofrem a sede, que desejam um abraço, que desejam ver a tua lágrima, porque a tua lágrima pode ser sinal de misericórdia, o teu abraço pode ser sinal de misericórdia, o teu olhar pode ser sinal de misericórdia, mas nós andamos na rua como robôs. E a palavra é essa, nós somos demonizados. O que significa isso? O Espírito Santo é expulso de nós. Nós somos como que demonizados pelo mundo. E não temos mais sensibilidade com aquele que sofre. Não somente perto de mim, mas aqueles que passam pela minha vida. E eu até, como na parábola que o Senhor diz do samaritano, eu atravesso para o outro lado, para não ver a dor do outro, para não sofrer com o outro, para não perder tempo com a dor do outro. E eis um grande egoísmo. E não experimentamos a misericórdia do Senhor. Quanto mais você experimenta a misericórdia do Senhor na sua vida, que você foi perdoado,
que você derramou lágrimas porque você foi perdoado, porque Deus lavou o teu pecado, porque Deus esqueceu o teu pecado. Nós não esquecemos. Nós, pelo contrário, nós julgamos as pessoas, nós condenamos as pessoas. Nós temos o prazer de pisar. Você pecou, você é um desgraçado, você não pode participar mais da minha comunidade, você está expulso da minha família, você está expulsa da minha família, e nós matamos as pessoas, e depois queremos que Deus nos ame. Claro que Deus te ama, porque se Ele te amasse segundo o teu amor, você não viveria. Mas o que o Senhor quer de você? Que você dê a misericórdia que você recebe aos corações que precisam de misericórdia. O Senhor Jesus disse: sede misericordioso, porque eu sou misericordioso. Sede santo, porque eu sou santo. E ser santo no segmento do Senhor é ser misericordioso. Qual é a justiça do Senhor? Qual é a justiça do Senhor? A justiça do Senhor é misericórdia. A nossa não. A nossa é humana. A nossa quer pisar. A nossa quer vingança. A misericórdia do Senhor não. A justiça do Senhor é misericórdia. A sua vida é misericórdia. A sua justiça termina na misericórdia, termina no amor. A nossa não. Nós condenamos, nós julgamos. E é por esta razão que eu não tenho alegria de ler o Evangelho de Jesus. Que eu não compreendo o Evangelho, porque eu não vivo a misericórdia do Senhor. Antes da sua morte, o Senhor tem ao seu lado na cruz um ladrão. E o Senhor lhe disse: hoje estarás comigo no paraíso. O Senhor não disse a ele o que ele tinha feito. O Senhor não o condenou, mas pelo Espírito Santo que já agia no coração daquele homem na cruz, como um verme, o menor sinal de arrependimento, o Senhor enche a alma dele de alegria, de consolação. Hoje você estará comigo no meu reino. E eu falava a vocês, seria uma loucura você viver sem o coração do Senhor. O que recebe o teu coração quando você não perdoa as pessoas? O que recebe o teu coração quando você pisa nas pessoas pela fraqueza que elas têm? O que recebe o seu coração quando você julga e condena uma pessoa? Que alegria você tem dentro do seu coração? Com que alegria você pode vir ao banquete
do Cordeiro, com teu coração amargurado, porque não tem misericórdia, porque ainda não experimentou a misericórdia do Senhor na sua vida, que é ato primaz dele. Deus, para te amar, não precisa primeiro da tua conversão. É Ele quem te dá a alegria da conversão. O Senhor quer a sua vida. O Senhor deseja o teu arrependimento como obra do Espírito Santo. E no arrependimento Ele te enche de amor. Ele te ensina a amar. Medita em alegria do coração do Pai, quando Ele vê o seu filho amando, comendo com os pecadores públicos, salvando as prostitutas, dizendo: os que precisam de médico são os enfermos e não os sãos. Eu vim para os doentes e não para os sãos. O que eu quero, disse o profeta Oséias, é a misericórdia e não o sacrifício. E o Senhor tem ficado cansado com esse ritualismo que nós vivemos na igreja. Você vem para a missa, você vem para a igreja e não perdoa ninguém. Você vem para receber o Senhor como alimento, e você sai para a rua e vive como cego, e vive como hipócrita. Você não abre o coração para a dor de ninguém, você não tem tempo para a dor de ninguém, você não tem tempo de escutar ninguém, você não tem tempo de enxugar a lágrima de ninguém. Você vive um egoísmo hipócrita, vazio, sem vida, sem alegria nenhuma. Eu me recordo quando o Senhor disse aos fariseus, que disseram a Ele: por que que os teus discípulos não lavam as mãos antes de comer? Porque os judeus tinham a tradição de lavar as mãos antes de comer, de lavar bem os jarros, as xícaras, os talheres. E o Senhor disse: hipócritas, o que importa é o interno ou é o externo? Então é assim que nós vivemos hoje, numa hipocrisia externa. Eu me visto bem, eu coloco o melhor perfume, eu vou à igreja como um preceito, mas a minha vida é longe do Senhor Jesus, a minha vida é distante do Senhor Jesus. A minha vida é longe, eu não tenho tempo para amar os que precisam. Eu me fecho no meu egoísmo, e pobre daquele, desgraçado daquele que pecar na minha frente, eu acabo com você. Eu acabo com a tua vida, eu desgraço a tua vida. É assim que nós vivemos hoje nesse mundo. Nós somos aptos a condenar, a pisar, a destruir, a envergonhar as pessoas, mas não somos aptos para o amor, para ter misericórdia. E o Senhor Jesus disse: sede misericordioso, porque eu sou misericordioso. Sede misericordioso, porque eu sou misericordioso. Bem-aventurados que têm misericórdia, porque deles é o reino dos céus. E nesse tempo em que estamos assustados com mortes repentinas, a próxima pode ser a sua. A próxima morte repentina pode ser a sua. E você vai continuar nessa loucura, nessa estupidez de viver um egoísmo, sem dar a tua vida pelo Senhor Jesus? De perder, aqui já em meio a este mundo, as alegrias do céu. Porque quem tem misericórdia sente no coração a alegria do céu. Eu repito, misericórdia não é ato intelectual. Misericórdia se conhece com o coração. Misericórdia é a vida
do Senhor Jesus. E quando eu disse, Jesus evangeliza o coração do Pai com a sua vida, eu quero dizer, o Pai se alegra com a vida de Jesus, com o modo de Jesus amar, com o modo de Jesus perdoar, com o modo de Jesus estar ao lado dos mais pobres, dos pequenos, dos abandonados, dos pisados, dos humilhados, dos descartados. Ali está o Senhor Jesus, ali que Ele vive. Ali está o Evangelho de Jesus. Eu falava das grandes cidades, dos grandes centros. Hoje nós vemos uma pessoa morrendo do nosso lado e passamos e nem olhamos para a pessoa. Nós vemos uma desgraça como aconteceu em Brumadinho, ou agora no Rio de Janeiro com as crianças. E nós ficamos na televisão, olhando, contemplando, e não fazemos nada. E não fazemos nada, nenhuma palavra. Hoje numa rede social é tão fácil encontrar uma pessoa. Vai lá na família daquele menino que morreu, da família dele, vai lá no seu Facebook, vai lá, acha o nome da família, manda uma mensagem. Mas não, eu fico na televisão, vejo a desgraça, ainda vejo a desgraça jantando. Quando estão lá vendo a desgraça, estão lá comendo carne, arroz, feijão, jantando, sorrindo, vendo a desgraça do outro na televisão. Que misericórdia é essa? Que cristão que você é? Que evangelho é esse na sua vida? Que hipocrisia que você vive? Faz alguma coisa pelo Senhor, faz alguma coisa por quem sofre. E o pior ainda, é que nem se for um sofrimento na sua casa, você não faz nada. Ai daquele que errar na sua família, você é capaz de expulsar, de pisar, de desgraçar a vida daquela pessoa, de sair falando mal dela para todo mundo. Aí você vem comungar o Senhor Jesus. Ainda você quer sentir o amor de Deus? Não vai sentir, não porque o Senhor não te ama, porque você é tão hipócrita, o teu coração é tão vazio, que nem o amor de Deus consegue chegar na tua liberdade, no teu coração tão duro, tão vazio, para poder amar uma vida. Sem contar o nosso egoísmo familiar. Nós somos egoístas na família. Eu só penso na minha família. Graças a Deus não foi meu marido que morreu. Graças a Deus não foi minha esposa que morreu. Graças a Deus não foi meu filho que morreu. Graças a Deus sim, mas graças a Deus você foi ao encontro de quem está sofrendo? Graças a Deus você foi enxugar a lágrima de quem sofre? Você foi dar um pão? Você foi dar um cobertor? Você foi dar uma palavra? E assim nós vivemos. E lembra-te, a próxima morte repentina pode ser a sua. E se você está aqui hoje, escutando essa pregação, eu quero pedir que o Espírito Santo te dê sabedoria para entender que você não pode continuar vivendo sem misericórdia. O Senhor Jesus disse: bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Você não pode continuar vivendo sem misericórdia. Misericórdia significa, a tradução profunda da palavra em hebraico, hesed, misericórdia que vem do amor, misericórdia que vem do coração de Deus. Em latim, cordis, coração, misericórdia, ter compaixão do coração de quem sofre. Misericórdia, cordis, coração, não é? Cardiologista, cordis, coração, misericórdia, ter misericórdia da dor do coração de quem sofre. Isso é misericórdia. Ter compaixão, enxugar as lágrimas, dar uma palavra, dar um abraço. Não é só uma questão de dar dinheiro, não.
O Senhor Jesus disse: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Às vezes não adianta mandar um caminhão de comida, um caminhão de água, um caminhão para onde for, para Brumadinho, ou seja o que acontecer. Eles querem também a tua palavra, o teu amor. E eu repito, hoje numa amplitude de rede social, é tão fácil você achar quem sofre e dar uma palavra, mas não, ficamos horas e horas e horas. Graças a Deus não foi meu marido, graças a Deus não foi meu filho, graças a Deus não foi a minha esposa, mas podia ser. Podia ser. E aí você ia sentir quanta falta faz a misericórdia do Senhor. Quanto o Senhor Jesus vive pela misericórdia, quanto Ele vive, eu repito, quanto o Senhor Jesus vive pela misericórdia. Jesus vive pela misericórdia, e você pode chamar a Deus de misericórdia, você pode chamar Jesus de misericórdia, porque Jesus é a misericórdia do Pai, e você faz a alegria do coração do Pai, quando você vive como Jesus vive. Escandaliza mesmo, escandaliza pelo Evangelho. Tem atitudes que sua família vai se escandalizar. Não precisa fazer isso, não. Por aquele doente, por aquele drogado, por aquele preso, por aquele assassino, por aquele mendigo de rua, por aquele que sofreu a morte de um parente. Não precisa, não. Vamos ficar aqui na nossa família. Está tudo tão bem aqui, não aconteceu nada com a gente, não. Vamos ficar aqui na nossa TV 4K, vendo a desgraça dos outros, comendo pizza, vendo a desgraça dos outros. Para quê? Para que perder tempo em ligar, em dar uma palavra, em ir atrás? Nossa vida está tão bela aqui, o freezer está cheio, a geladeira está cheia, a despensa está cheia, eu tenho bom salário, ninguém está doente aqui, tenho aqui minha TV 4K, fico vendo a desgraça dos outros pela TV, e ainda como pizza na frente disso, nem lágrima eu derramo. E ainda eu quero conhecer Jesus. Você não vai conhecer Jesus sem misericórdia. Desculpe dizer, você vai morrer sem conhecer Jesus se você não tiver misericórdia. Você vai morrer só no rito, só no preceito da igreja, só cumprindo lei. Se você não tiver misericórdia, você não dobrar os seus joelhos e clamar ao Espírito Santo, você vai morrer sem conhecer Jesus. E é duro, é triste uma pessoa morrer, a idade que for, sem conhecer Jesus. Pode ter 10 anos, 20 anos, 30 anos, 60 anos, 70 anos, 80 anos. É duro uma pessoa morrer sem conhecer Jesus. É duro. Tantos anos que o Senhor te deu, porque o tempo é dele. É assim, pai e mãe, que você tem que ensinar aos seus filhos. Enquanto você não proíbe que eles ficam com games de morte, passam horas com games de morte, com caveira, com sangue, ensina ele a amar os que sofrem. Vai para a rua com eles, vai nos hospitais com eles. Por favor, não fique andando pela rua mais como quem não vê, como cego. É assim que nós vivemos hoje. Desde as grandes cidades, as médias cidades, nós andamos nas ruas como robôs. Vamos para a igreja. Lembra que eu recordei a passagem? O Senhor disse: hipócritas, vocês ficam preocupados em lavar as mãos. O que contamina o homem não é o que entra, é o que sai, disse o Senhor Jesus. O que contamina o homem não é o que ele come vai para a fossa, disse o Senhor. O que contamina o homem é o que está dentro, é o orgulho, é a devassidão, é a falta de amor. É isso que contamina.
porque não há amor. E é triste vocês que estão aqui, que já escutaram o Evangelho tantas vezes, morrerem sem perdoar. Imagine você morrer sem perdoar. Que tristeza para a sua alma, você morrer sem perdoar. Você dormir com raiva de uma pessoa, com mágoa de uma pessoa. Você não ter a sensibilidade de visitar quem sofre, ou aqueles que Deus coloca no teu caminho, porque o Espírito Santo coloca os que sofrem no teu caminho. Você não pode sair salvando o mundo, mas Deus coloca na sua vida, e se você rejeita, está rejeitando o Senhor. Porque quando morre um pobre, quem morre é Jesus. Sabiam disso? Quando morre um sofredor sem amor, quem morre é Jesus. Quando você pisa num pobre, você está pisando em Jesus. Esse mistério, o Senhor Jesus que você comunga, como um abismo de amor, como dois abismos entre o teu nada e a alegria de ter Deus como alimento, é o Senhor Jesus que morre quando você deixa morrer um pobre, quando você deixa uma pessoa morrer de solidão. Você não tem coragem de dar um abraço, de dar uma lágrima, de dar um sorriso, porque você só pensa em você, só pensa na tua vida, só pensa no teu futuro, só pensa nos teus bens, só pensa nos teus valores. Você não tem coragem de abrir o coração para ninguém. Egoísta és tu, egoísta és tu. E que essa palavra do Senhor Jesus, disse o profeta Oséias: eu quero misericórdia e nem o sacrifício, eu quero misericórdia e não o sacrifício. Lembra-te, a justiça do Senhor é misericórdia, não é punitiva. A justiça do Senhor Deus de Israel, a vida de Jesus, o Espírito Santo, a justiça do Senhor não é punitiva. A justiça do Senhor é misericórdia. E você não pode, se você ama Jesus, se você ama o Senhor Jesus, você não pode fazer da tua justiça uma opressão. Mas que o Espírito Santo te ajude a ter a vida de Jesus, os sentimentos de Jesus, a alegria de Jesus. O Evangelho é boa nova significa alegria, boa notícia. Essa é a boa notícia. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Nós perdoamos porque Deus nos perdoou primeiro. Não é merecimento nosso, não é meritório, não é burocrático, é vida de Jesus. E o Senhor Jesus vive, e que Ele derrame sobre nós o Espírito Santo. O Senhor estará aqui no altar, e nós vamos adorar o amor de Deus. Vamos adorar o amor de Deus. Vamos adorar o Senhor Jesus. Vamos cantar para receber o Senhor Jesus com todo o nosso coração.